tetés, tudo bom com vocês? Se tiver alguém chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Espero que vocês gostem da aula de hoje. E se você não está inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ok? Eu sou a Rita, e a aulinha de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma naninha meio pernuda, assim, bracinho comprido, perninha comprida. Não tanto quanto o meu ratinho aqui e esse menininho, mas a aula de hoje é um gatinho, tá? Então, bora lá pegar um cafezinho e vem comigo curtir a aulinha de hoje. Eu já trouxe as peças riscadas, né? A orelha, o coraçãozinho que a gente vai aplicar no nosso gato e também o corpinho dele. A lista de materiais e os moldes está no link aqui abaixo, ok? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é o seguinte. Eu peguei aqui 2 tecidos que são, que combinam, né? Composê, vamos dizer assim. Tô usando um algodão xadrezinho laranja para fazer o corpinho. As orelhinhas vão ser de bolinha laranja. E um braço e uma perna de cada um dos tecidos composê. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é costurar as orelhas. Nós vamos costurar as orelhas, deixando essa parte aqui aberta. Aqui e aqui aberto. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dobrar ao meio cada uma das tiras. As medidas das tiras estão na lista de materiais, né? Nós vamos passar uma costura, fechando um lado da tira e a parte aqui de baixo. Nós vamos deixar um dos lados da altura sem costurar. Tanto do bracinho quanto da perninha, tá? A gente vai passar aqui uma costura fechando. Então, eu vou na máquina, a gente vai passar tudo isso na máquina e eu volto com vocês pra gente colocar no nosso gatinho, tá? Bom, passei todas aquelas tiras, né, que vão virar os bracinhos e as perninhas do gato. E agora eu vou aqui recortar as orelhas, tá? A gente deixa no mínimo meio centímetro, porque o algodão tende a desfiar um pouquinho. Então, a gente deixa uma margem aqui de segurança de um meio centímetro. Vamos já tirar aqui os fiozinhos da costura. E agora a gente vai desvirar tudo isso. Então, aqui nem vai precisar do pauzinho para desvirar, que tem um buraco
Aí a gente já dá uma ajeitadinha aqui nos cantinhos, tá? Eu vou desvirar as outras peças e volto com vocês pra gente começar a montagem do nosso gatinho, tá bom? Bom, esse gatinho, o corpinho, os braços e as pernas, eles são cheinhos de fibra siliconada. Fibra siliconada é essa daqui. Então, a gente vai fazer as orelhinhas não, tá? Só os bracinhos e as pernas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser encher os bracinhos, porque na hora que eu for costurar o corpinho dele para fazer o enchimento do corpinho, os bracinhos já vão ter que estar cheios e costurados na peça, ok? Então eu vou encher aqui os bracinhos. Eu costumo usar o mesmo palitinho para levar a fibra até lá, e para colocar a fibra na peça, eu costumo usar uma pinça de sobrancelha mesmo, porque é só para colocar. Aí que eu estou meio perdido aqui. Ó, é uma pinça de sobrancelha mesmo, eu pego um pouquinho da fibra e coloco aqui na abertura da peça, do bracinho. Eu já falei em outras aulas, vou voltar a repetir. Não colocar muita não, colocar aos poucos, porque senão empelota, fica meio empelotadinho, tá? A gente coloca aqui. E agora, com o auxílio do palitinho, a gente leva lá pra baixo. Então tá aqui. Mais um pouquinho. Mais uma empurradinha. Ó, pra ele ficar assim, tá? Bem fofinho. Só mais um pouquinho nessa aqui. Pronto. Essa aqui já... Eu vou colocar um alfinetinho aqui só pra fibra não vir pra fora. Eu vou encher a outra e volto com vocês pra gente colocar os bracinhos e as orelhinhas no corpinho e costurar o corpinho, tá bom?
Bom, eu enchi já os dois bracinhos e agora a gente vai colocar os bracinhos para costurar na hora que a gente fizer o corpinho. O que que acontece? O corpinho também, ele é cheinho da fibra siliconada. Então, o que que nós vamos fazer? Deixa eu só... No molde que vocês vão receber, já vai estar marcado aonde vai a orelha, aonde vão as perninhas e aonde vão os bracinhos. Desse lado eu esqueci de marcar, mas tudo bem, a gente marca agora. Então, o que que nós vamos fazer? Sempre que a gente for costurar com alguma peça que ao desvirarmos ela vai ficar para fora, nós temos que colocar entre os dois tecidos, tá? Se eu colocar aqui, ela vai ficar para dentro, né? Porque esse aqui é o avesso. Então, ela tem que ficar do lado do direito. Então, aqui no caso, a gente vai fazer tipo uma preguinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tô fazendo tipo uma preguinha na orelhinha, ó. Opa. Ó, fiz uma preguinha. Vou até passar uma costurinha rapidinho aqui, pra não soltar na hora que a gente colocar. Ó. Vou fazer a mesma coisa com a outra orelha. Só pra não soltar. Ó. E agora a gente vai colocar entre os dois tecidos. Eu vou colocar as duas orelhinhas com a preguinha virada para baixo, tá? Então, aqui, a orelhinha vem aqui. Aqui tá a marcação, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. A marcação tá aqui, a orelhinha tá aqui. Eu vou pôr ela um pouquinho mais pra baixo. Mais um pouquinho pra baixo, aqui. Então, só pra vocês verem. Ok? Então, aqui vai ficar a nossa orelhinha. Pega aqui e aqui. Deixa eu ver. Vou colocar mais um alfinetinho aqui. A mesma coisa com essa, a preguinha virada para baixo. Então, eu vou colocar ela aqui. Aí a gente vem aqui, ó. Vou colocar ela um pouquinho mais para baixo. Opa! Deixa eu só abrir aqui, que eu dobrei no meio e não abri. E para colocar é melhor ter abertura. Só para vocês verem, acho que fica mais fácil desse jeito. A abertura tá mais pra cá. Aqui. A gente vai também colocar uns alfinetinhos aqui. E o bracinho.
A gente vai ter que colocar um aqui. Aqui está a abertura não, a marcação. Ele está bem no meio da marcação. Eu vou tirar aquele alfinete que eu tinha segurado ele lá. E vou segurar ele do lado de cá. Ok? Olha, como ele é compridinho, ele quase chega aqui na costura do lado de cá. Vocês estão vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma viradinha nele aqui, ó. Vou colocar só um alfinetinho aqui por enquanto. Pra ver se dá uma segurada nele. Só para eu colocar o outro, tá? O outro bracinho vai vir na marcação daqui. Pra cá. Deixa eu ver quanto... Opa! Pronto. Também está no meio da marcação. Vou tirar de lá, vou colocar aqui. E a gente vai ter só que tomar cuidado para não costurá-los. Então, agora aqui, eu vou colocar mais um alfinetinho. E aqui também. O que acontece? Nesse caso, as perninhas a gente vai encher daqui a pouco. E a gente vai pregá-las depois que a gente encher o bonequinho. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar uma costura. Eu vou passar a costura desde essa marcação aqui de onde a gente vai colocar a perninha, a volta inteira, já prendendo o bracinho, as orelhas e o outro bracinho. E eu vou parar aqui na marcação de onde a gente vai colocar a outra perninha. Esse espaço aqui vai uma perninha, aqui vai uma perninha, e aqui é o meio, eu vou deixar aberto para desvirar o nosso gato, para depois a gente pregar à mão as perninhas, tá bom? Então vamos lá na máquina que eu vou costurar o corpo inteiro no nosso gato. Então, desde a marcação aqui, sempre que a gente começa uma costura que vai deixar um espaço em aberto, a gente tem que lembrar de fazer o retrocesso, tá? Para não soltar a costura. Então aqui, com a ajuda, né, da mão, a gente vai... A gente dá até um retrocesso, porque como tem o bracinho, para a costura ficar bem firme. Aqui também, opa, saiu um pouquinho da... Vou tirar o alfinete, aí a gente dá uma amassadinha aqui na fibra. Eu vou passar de novo, ó, reverso. Pra ficar bem presinho. Vou botar aqui.
Passa mais uma vez. Pronto. Agora a gente vai tirar os alfinetes. Nós vamos recortar, né, deixando uma margem de segurança aqui da costura. E vamos desvirar a nossa peça. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Agora a gente vai desvirar. Opa, eu acho que eu costurei mais do que eu devia. Deixa eu ver aqui. Costurei. Eu vou abrir, tá, pessoal? Eu acabei costurando mais do que eu devia. Então, com uma tesourinha de ponta, eu vou vir aqui, vou dar uma... Senão não vamos ter lugar para colocar a perna. Eu costurei esse pedaço. Isso acontece, tá? Toda hora. Pronto. Vamos desvirar tudo aqui, os dois braços. Então, nós temos aqui o corpinho do ratinho, do gatinho. Ah, esses meio que errado. Do gatinho. Já com os bracinhos grudados. Ok? Próximo passo qual vai ser, pessoal? Nós vamos... Deixa eu até marcar bem aqui. Nós vamos encher o corpinho e as perninhas com a fibra siliconada. Eu já mostrei pra vocês como é que faz o enchimento, que eu enchi o bracinho. Então, eu vou encher o corpinho e vou encher as perninhas. E aí eu volto com vocês pra gente pregar as perninhas à mão aqui no nosso gato, ok? Olha, perninhas cheinhas e corpinho também.
Eu vou escolher como a frente da carinha do nosso gato a, a, a parte da orelhinha que ficou com a preguinha, tá? Porque se a gente for olhar, os dois são iguais, né? Eu vou escolher esse lado. Então aqui vai ser a carinha dele. Agora nós temos que colocar as perninhas aqui, naquela abertura que a gente deixou para virar a peça. Então o que nós vamos fazer? Opa, aqui. Ui! Eu coloquei um alfinetinho aqui. Aqui eu coloquei o tecido chevron. Aqui eu vou colocar o estampadinho para fazer, para ficar diferente, tá? Então a gente vai vir aqui. Peraí. Eu vou tirar o alfinete daqui. Eu vou colocar a perninha bem aqui na costura. Exatamente aqui, ó. E vou prender muito bem presa com alfinetes. Pegando o tecido do corpo da frente, o tecido do corpo atrás e a perninha, ok? E vou colocar mais um aqui. Vocês se certifiquem que vocês pegaram tudo, tá? Porque se costurar um tecido só, vai ficar aberto. Aqui é um meio que a gente também vai ter que costurar, né? Entre as perninhas. Eu também vou colocar um alfinete. E agora a gente vai vir com essa daqui de chevron para colocar. A gente também vai colocar aqui, encostando aqui na costura. Então, peraí. A gente vai ter que pegar, como eu falei ali, os dois tecidos mais a perna. E a gente vai colocar dois alfinetinhos aqui. Deixa eu só colocar aqui pra gente ver se as perninhas estão no mesmo tamanho, né? Olha. Elas estão no mesmo tamanho, certo? Agora, com agulha e linha, eu tô usando aqui a branca. O que a gente vai fazer, ó? Eu vou colocar a agulha por dentro aqui do tecido para esconder o nozinho. E a gente vai fazer pontos de vai e vem, pegando todas as camadas de tecido. Então, olha, eu peguei aqui e tô pegando aqui. E a volta a mesma coisa, ó. Eu pego aqui e pego aqui. E nós vamos fazer isso nesse pedaço todo. Não precisa puxar, assim, é costurar mesmo, tá? Porque como a gente tá costurando um pontinho do lado do outro, não precisa esticar o ponto não, puxando ele. Ó. Então a gente sempre vai procurar fazer com uma linha que vai ficar mais escondidinha. Aqui eu tô usando a branca, o tecido tem o branco, então olha, nem aparece que a gente tá costurando, tá? Deixa eu já tirar esses alfinetes aqui.
Olha, aqui eu vou dar uma arrematada. Eu vou explicar para vocês por que eu faço isso. Porque vai que a linha quebra, que acontece alguma coisa com a outra perna lá, a gente não perde o que a gente costurou aqui. Então, eu sempre entre uma e outra, como é uma costura um pouco grandinha, eu já dou uma arrematada que é para me certificar que o trabalho feito não vai ser desmanchado. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui a gente só tem duas camadas de tecido, né? Não temos as perninhas. Então a gente vem pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até chegar na outra perna. Olha, aqui eu vou dar uma paradinha porque quando eu coloquei esse alfinete aqui, a preguinha da perna ela ficou um pouquinho mais para dentro e não é desse jeito que eu quero que ela fique assim, ó. Então eu vou consertar. Por aqui. E agora aqui eu vou arrumar. Agora sim. A segunda perninha que a gente vai colocar sempre é um pouquinho mais difícil porque a gente tem menos espaço para trabalhar. Mas ok, a gente costurando a gente vai consertando. Agora vem pra cá. Também vou dar uma arrematada aqui. Peraí, silêncio na plateia. Vamos agora para a última perninha. Mesmo processo. Para frente, para trás, pegando todas as... Deixa eu tirar aqui. Agora é só finalizar e arrematar. E a gente arremata aqui e coloca a linha pra dentro aqui pra cortar.
ok? Nosso gato já tá com as suas perninhas e com as seus bracinhos. Agora nós temos apenas que finalizar. Ele vai levar aqui um coraçãozinho aplicado aqui no corpinho dele. Então eu vou fazer um pesponto a volta inteira. Com a própria linha de costura branca aqui que eu preguei os bracinhos, eu vou fazer só um pespontinho nele, pra deixar ele grudadinho, tá? Então vamos lá. Ó, eu venho aqui com a linha pra esconder, como eu sempre faço. E aí, ó, eu seguro assim e vou fazendo um pesponto. É só pra dar um charmezinho, né? São alguns detalhes que fazem toda a diferença na hora que a gente está fazendo alguma coisa, alguma peça. Um lacinho de fita, uma pedrinha, eu acho que faz toda a diferença. E agora a gente corta aqui. Pronto. Agora nós vamos pregar os olhinhos dele. Os olhinhos, para os olhinhos nós vamos usar 2 botõezinhos. Aqui. Olha. Os olhinhos são bem aqui em cima. Então eu vou prender com alfinetinhos. Só para posicionar os dois, né, na mesma altura. Deixa eu ver. Deu certo. Aqui com a linha preta, aqui eu estou usando a linha de bordar, que ela é mais dura, ela é mais grossa. E aí, olha, eu vou colocar aqui também no... E eu vou... Opa, peraí. Ah, você coloca aí, você dá umas... Tenha certeza de que prendeu bem, tá? O botão.
Agora a gente vai arrematar esse aqui e a gente já passa a linha por dentro do nosso gato. A gente já passa a linha pro outro olhinho. E aí a gente já aproveita e vai pregando esse. Opa. Você pode pintar ou você pode bordar. Como esse daqui é para criança um pouco maior, não é para bebê, né? Então, você pode usar o botão. Vou arrematar também. Eu não vou cortar a linha porque a gente vai pregar o focinho e fazer os bigodinhos dele. Então eu não vou cortar a linha. Eu vou deixar a linha aqui e vou pegar o... Então, olha, os olhinhos já estão aqui. Deixa eu pegar o focinho dele. E agora nós vamos fazer o quê? Os bigodinhos. Usando a mesma linha. Nós vamos fazer 3 bigodinhos para cá. E vamos fazer 3 bigodinhos para o lado de lá. Eu coloquei a linha aqui dentro porque só para eu de frente olhar direitinho, né? Para não errar aqui na hora de fazer o do lado de cá. Tentar fazer um pouco simétrico aqui os... Então, um aqui. E aqui nós vamos fazer aquele, parece uma curvinha, não sei nem como é que eu... É assim, olha. Vem até aqui. E aí faz uma curvinha aqui, eu não sei, acho que é boquinha, não sei como é que chama. Eu vou procurar na internet o que é isso aqui. Como se fosse a boquinha dele.
E o nosso gatinho está prontinho. Aí a gente tira, lógico, algum fiapinho que tenha ficado. E aí, pessoal, vocês curtiram a aula de hoje? Muito fofo o nosso gato, né? Se você quiser fazer para uma menina, vocês podem fazer colocar um lacinho de fita aqui, uma florzinha aqui, podem colocar uma sainha, aí vai da imaginação de vocês, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Terça e sábado temos aula. Lembrando que tudo que é feito à mão é único e inesquecível. E eu conto com vocês na próxima aula. Um grande abraço.